lá para o conteúdo do 8º ano. Ainda nós estamos no módulo 1, com o capítulo 3, certo, pessoal? Que não foi dado devido à questão que nós tivemos que sair, né, de aula, então esse conteúdo não foi dado. Então nós vamos ver ainda o módulo 1, capítulo 3, que é a circulação e as defesas no corpo humano, certo? Como é que ocorre essa circulação sanguínea no nosso corpo? Então, o sistema cardiovascular no corpo humano, ele faz o quê? Ele faz o transporte, né? Ele é responsável de fazer o transporte e distribuir a substância toda para o nosso corpo, certo? O sistema cardiovascular, ele é composto, né? Então, ele tem o coração, o sangue e os vasos sanguíneos. Então, ele é composto por esses 3 sistemas: coração, sangue e pelos vasos sanguíneos. Aí nós vamos ver dentro dessa defesa, nós vamos ver o sangue, né? O sangue, ele é o quê? Ele é um líquido viscoso e de cor vermelha. O que quer dizer viscoso? Quer dizer uma coisa como se fosse gosmenta, né? Ele é bem como se fosse uma gelatina, gelatinoso, certo? É formado pela porção líquida, que é o plasma, e a outra porção formada por células variadas e fragmentos de célula. Ó, então, olha, presta atenção aí. Então, ele é formado pelo plasma, que é a parte líquida, e pelas células, que são as partes denominadas de sólidas. Por isso é que diz que o sangue, ele é heterogêneo também. Ele tem a sua parte homogênea e sua parte heterogênea. Então, ele pode, certo? Ele é denominado também como heterogêneo. Dentro do plasma, ele é de cor amarelada. Ele é um líquido amarelado. Ele é formado por água. Além dessa água, tem-se as proteínas, as enzimas, os hormônios, os gases e produtos do metabolismo. Então, por isso que o plasma é importantíssimo, porque ele tem tudo isso para o nosso sangue. As plaquetas, ainda dentro do sangue, são fragmentos. O que quer dizer fragmentos? São pedaços, né, de células que promovem a coagulação do sangue e diminui a perda de sangue em ferimento. O que quer dizer isso? Quer dizer, quando tu se corta, tem um ferimentozinho, aí começa a escorrer aquele sangue. O que é que vai acontecer? Essas plaquetas vão fazer o trabalhozinho de pegar e coagular esse sangue. Aí faz que aquela questão daquela casquinha que cria, né, no ferimento. Aí ele vai e diminui essa perda de sangue. O sangue começa a estancar, para de sair, certo? Isso aí é o trabalho das plaquetas. Ainda dentro do nosso sangue, nós temos os chamados leucócitos ou glóbulos brancos. Eu posso dizer tanto leucócito como posso dizer glóbulos brancos. O que é que ele faz? Qual a importância dele? Ele é a defesa do corpo humano. Ou seja, quando vem algum vírus, alguma bactéria para o nosso corpo, os leucócitos entram em ação para defender, para te proteger da doença. Aí nós temos as hemácias ou os glóbulos vermelhos. Eu posso dizer hemácias, como posso também dizer glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos, ou essas hemácias, eles não têm núcleo. Eles só possuem um pigmento vermelho, que é chamado de hemoglobina. O que é que acontece? Essa hemoglobina entra em ação com o nosso oxigênio para poder fazer a respiração das células. A principal função do sangue. Qual é a principal função dele? A
principal função dele, ele atua no transporte e distribuição de componentes pelo organismo. Ele também atua na proteção do organismo contra a perda sanguínea, ou seja, com a coagulação do sangue. Ele faz com que, né, esse sangue coagule. Aí nós temos também agora, nós temos os vasos sanguíneos. O que é que acontece com esses vasos sanguíneos? O sangue percorre o corpo humano no interior dos vasos sanguíneos. Então, todo o sangue vai percorrendo dentro desses vasos. Esses vasos, eles vão se ramificando e vão formar uma rede no nosso organismo. Essa rede é responsável para distribuir o sangue para todos os tecidos. Os vasos sanguíneos, eles se classificam em artérias, veias e capilares, dependendo da função e do diâmetro, certo? Então, é os vasos sanguíneos. As artérias, o que é que elas fazem? Elas levam o sangue rico em oxigênio do coração para os tecidos. Presta atenção para não fazerem confusão. As artérias, que são as maiores, os vasos maiores, certo? Que tem as paredes bem grossas, ela leva o sangue rico em oxigênio do coração para os tecidos. É de parede grossa. Ela é formada pelos tecidos epitelial, muscular e conjuntivo. Então, vocês vão ver até aí no livro de vocês, bem direitinho, que tem aí o desenho que não deu para vocês verem bem direitinho as artérias. As veias já é diferente das artérias, né? As veias, ela transporta o sangue pobre em gás e oxigênio dos tecidos para o coração. Olha aí a diferença. O que é que acontece? As artérias, ela faz do coração para os tecidos. E as veias fazem dos tecidos para o coração. Elas são semelhantes, né, às artérias. Mas elas têm as paredes mais finas. Então, as veias, as paredes são mais finas. E as artérias, as paredes são mais grossas, né? Os capilares, eles são vasos microscópicos. Isso quer dizer o quê? Que eles são bem fininhos, que você quase não vê, só se for através do microscópio. Espalhado por todo o corpo. Eles são responsáveis pela troca dos gases e de nutrientes entre o sangue e as células do tecido. Então, os capilares, eles fazem isso. Eles trocam os gases e nutrientes entre o sangue e as células dos tecidos, certo? Aí nós temos o chamado coração. Vocês vão ver no livro que vocês vão ter muitos fotos do coração aí, muitas figuras do coração. O coração, o que é que ele é? Ele é o órgão muscular responsável por bombear o sangue pelos vasos sanguíneos, distribuindo os nutrientes e o gás oxigênio necessário aos tecidos do corpo humano. Ele fica situado entre os dois pulmões, mas a maior parte dele se encontra na nossa parte esquerda, né? Por isso que a gente diz que o coração fica no lado esquerdo. Ele apresenta duas câmaras superiores, que são os átrios direito e esquerdo, e duas inferiores, que são os ventrículos direito e esquerdo. Aí nós temos tem também o coração, também tem as chamadas válvulas atrioventriculares. O que é isso? Ela fica entre o átrio e o ventrículo de cada lado do coração. Aí o que é que essas válvulas elas fazem? Elas vão impedir a mistura do sangue. Ou seja, ela impede que o sangue, né, se misture o oxigênio,
sangue que é bom em oxigênio e o sangue que tem gás carbônico. Então, essas válvulas aí vai impedir essa mistura de sangue. Aí nós temos a circulação sanguínea aqui dentro do coração, né? Ela é dividida em duas, a pulmonar e a circulação sistêmica. Dentro disso aí nós temos o chamado ciclo cardíaco, que é o final de uma contração cardíaca e o começo da outra, né? O chamado ciclo cardíaco. Então, começa o final da contração e começa a outra contração. Temos dois tipos de ciclos cardíacos, que é a sístole e a diástole. A sístole é quando a musculatura se contrai, né? Ela vai se contrair, a musculatura do coração. E a diástole é quando ela faz o relaxamento. Então, quando relaxa a musculatura. Aí nós temos aqui os chamados grupos sanguíneos, certo? Esses grupos sanguíneos, em 1900, o imunopatologista Leon Steiner descobriu a existência de diferentes grupos sanguíneos no sistema ABO. Assim foi possível aí estabelecer essa compatibilidade ou incompatibilidade entre o sangue de diferentes indivíduos. O sistema ABO ele está relacionado à presença ou ausência de dois tipos de proteína, o antígeno ou o aglutinogênio. Ele é presente na superfície das hemácias e o anticorpo que é presente no plasma. Então, nesse sistema ABO, ele relacionou aí a presença ou ausência de dois tipos de proteína, que é o antígeno, certo? E o anticorpo. Então, o antígeno, que também pode ser chamado de aglutinogênio, que fica presente na superfície das hemácias, e o anticorpo, que é presente no plasma. Restante dessa parte aqui, vocês vão ver a classificação bem direitinho desses grupos sanguíneos lá no livro de vocês, certo? Os anticorpos, eles se ligam a antígenos específicos que são destruídos, inibidos ou neutralizados. Então, isso aí é que vai fazer os anticorpos. Os anticorpos destrói os antígenos, ou eles inibem ou neutralizam esses antígenos no sangue. Aí vocês vão ver bem direitinho lá no livro, certo? Nas páginas que tem, todo esse sistema aí, ABO. Aí nós temos a atividade, vocês vão fazer as páginas 270 e 271, certo?